E começou o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Ó, galera, muitas pessoas podem até não concordar com o que eu vou falar, mas para mim, os 3 melhores campeonatos de clubes, tá, do mundo é a Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, né? É assim, essa é primeiríssima. Depois é o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, a Série A do Campeonato Brasileiro. E por último vem a Libertadores da América, tá? Eu ainda classifico o Campeonato Brasileiro como um campeonato melhor do que a Libertadores, tá? Apesar de que, pô, Libertadores é bom demais, é chique, né? Libertadores também é bacana, mas eu gosto muito. Cara, a Série A do Campeonato Brasileiro é um campeonato muito competitivo, tá? Realmente não é fácil. São 20 clubes, desses 20 clubes, às vezes, os 20 clubes que participam são campeões brasileiros, ou pelo menos ali 17 e 18 já foram campeões brasileiros, né? E, cara, você tem ali 10 times que entram lutando pelo título, por mais que você saiba que talvez um Flamengo, um Palmeiras, esse se distancia um pouco mais de alguns, né? Mas você não pode dizer que um Atlético Paranaense não pode lutar pelo título, que um Atlético Mineiro não pode lutar pelo título, um Grêmio, um Inter. Não, né, galera? Essa turma também luta pelo título, né? Mas enfim, o Campeonato Brasileiro começou ontem. No momento que eu gravo este vídeo, domingão, né? Ainda faltam 3 jogos serem realizados, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos que se passaram ontem e nos seus resultados. O Palmeiras venceu o Cuiabá por 2-1. O América Mineiro, cara, que muita gente fala, não, que o América Mineiro tá bem e tal, perdeu do Fluminense. O Fluminense sim, tá avassalador, né? 3-0, o Fluminense jogando fora de casa. Depois nós tivemos o Botafogo vencendo o São Paulo por 2-1. O Bragantino venceu o Bahia por 2-1. O Atlético Paranaense venceu o Goiás por 2-0. O Fortaleza empatou com o Internacional em 1-1. E o Atlético Mineiro perdeu para o Vasco por 2-1, tá? Atlético Mineiro jogando em casa. Hoje, domingão, a gente vai ter Flamengo e Coritiba, jogo no Rio de Janeiro, tá? Corinthians e Cruzeiro e Grêmio e Santos. Também 3 bons jogos, né? Enfim, neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre os 3 jogos de ontem. Vasco e Atlético Mineiro, Bahia e Bragantino e Fortaleza e Inter. Afinal de contas, são os 3 clubes de Série A que eu falo mais aqui no canal, né? Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Eu fui na minha comunidade do canal, né, e coloquei que eu achei que foi uma surpresa o Vasco ter vencido o Atlético Mineiro lá na casa dos caras, em Minas Gerais, por 2-1. Principalmente o Vasco, que nos primeiros 10 minutos já tinha feito 2-0. Cara, avassalador o Vasco, avassalador. Aí depois o Atlético diminuiu, mas o jogo terminou 2-1, né? Galera, não é nem preciso eu tá vendo os jogos do Vasco para ter a minha opinião de dizer, não, para mim foi uma surpresa, porque o torcedor chega aqui, o Vasco perdeu amistoso pro River Plate lá no começo do ano, o Vasco perdeu pro Volta Redonda no Campeonato Carioca, o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC, o Vasco não ganhou o Campeonato Carioca, né, porque ter perdido do Voltaço foi só um detalhe, não ganhou o Campeonato Carioca, não seguiu na Copa do Brasil, o Vasco passou praticamente um mês sem futebol profissional, foi 20 e poucos dias, né? Nesses 20 e poucos dias fez 2 amistosos, um deles perdeu para um time mineiro, esqueci agora como era o nome do time, lá em São Januário. Aí o torcedor chega aqui, apesar de todas essas derrotas, né, todos esses tropeços, né, que afinal de contas o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil e não chegou nas finais do Cariocão, mas o torcedor chega aqui dizendo que não, o Vasco tá jogando muito, o futebol do Vasco é vistoso, o futebol do Vasco é atraente, o Vasco jogou melhor do que o time que ganhou. Vou dar um exemplo, né? Ah, o Vasco perdeu do ABC, mas o Vasco jogou melhor que o ABC. Ah, o Vasco perdeu do Volta Redonda, mas o Vasco jogou melhor que o Volta Redonda, tal. Até mesmo quando tomou uma sapecada lá nos Estados Unidos do River Plate, ainda teve torcedor aqui dizendo, não, mas o Vasco perdeu de 3 do River Plate, mas foi amistoso. Mas mesmo assim o Vasco deu trabalho, poderia ter feito 1, 2 gols. Galera, pra mim, foi surpresa o Vasco ter vencido o Atlético Mineiro ontem. Foi surpresa, cara. Agora, isso não quer dizer que o Vasco não vai fazer um bom campeonato. Tem nada a ver, ó. O Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca. Ok. Foi eliminado da Copa do Brasil. Mas agora nós estamos em outro campeonato, cara. O Vasco passou aí 20 e poucos dias treinando. Pode ser que o Vasco tenha se organizado. E pode ser que sim, o Vasco agora faça um campeonato brasileiro decente, né? E outro, o Vasco tem obrigação de fazer um campeonato brasileiro decente.
Foi gasto muito dinheiro na montagem deste elenco. Aliás, Vasco, Botafogo e Bahia necessitam fazer um campeonato brasileiro decente. Eu não estou dizendo nem que necessitam ser campeões e que muito menos necessitam ter vagas para Libertadores. Não, os caras podem ficar ali em oitavo, nono, décimo, mas necessitam fazer campeonatos brasileiros decentes, porque foi gasto muita grana na montagem dos elencos, tá? Ah, Linete, mas você acha que 100 milhões de reais é muito dinheiro? É dinheiro pra caramba, velho. Certo? É dinheiro pra caramba. O que não pode é a gente achar que somos europeus, né? Que gastamos 1 bilhão de reais para montar um elenco. Não, as coisas não são assim. 100 milhões, 150, 180 milhões de reais é muita grana. E o Vasco gastou isso, né? Quantos e quantos torcedores do Vasco eu vejo aqui, ó, no canal, quando eu faço um vídeo do Bahia, dizendo que o Bahia, na minha opinião, e ainda é a melhor SAF do futebol brasileiro, o modelo de... Não é um modelo de jogo do Bahia, isso é diferente, é um modelo de negócio, SAF, Grupo City Bahia, eu acho o melhor do futebol brasileiro, tá? O modelo de negócio. As contratações é outro tema, o futebol jogado, a forma que Renato Paiva escala o time é outra coisa, cara, a galera confunde muito. Então, quando eu falo essas coisas aqui no canal, aparece um monte de vascaíno dizendo o Vasco já gastou 100 milhões e tal, não sei o que, e o Bahia gastou... Cara, enfim, pra mim foi uma surpresa o Vasco ter vencido ontem o Atlético Mineiro. Vamos ver agora, nos decorrer dos dias, né, das próximas rodadas, como vai se comportar o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Eu espero que sim faça uma boa campanha, eu até simpatizo com o Vasco, eu gosto do Vasco, pô, sabe? Eu acho o Vasco um time legal. Assisti muitos jogos do Vasco da minha infância, o Vasco de Romário, de Bebeto. Assisti, velho, sabe? Eu simpatizo com o Vasco. Agora, isso não quer dizer que eu vou chegar aqui e dizer, não, o Vasco é o melhor time do... Não é. Tá longe de ser o melhor time do Rio de Janeiro. Tá longe, longe. Apesar do Flamengo ter esse bagaço, o Flamengo ainda é melhor do que o Vasco. E o Vasco não dá para se comparar com o Fluminense, que tá realmente avassalador. Agora, virando a chave um pouco e indo para Fortaleza, cara... O resultado de Fortaleza 1, Internacional 1 é um resultado compreensível, tá? Mas depois de conquistar um título estadual em cima do rival, revertendo aí situações até, digamos, chatas, porque o Fortaleza até vencer o campeonato estadual em cima do Ceará, o Fortaleza tinha jogado 3 jogos com o Ceará e tinha perdido esses 3 jogos, né? Aí depois o Fortaleza foi e venceu o estadual em cima do grande rival. Massa, mais um título, passou a ser um time com mais títulos estaduais no estado do Ceará, né? Antes, se não me engano, o Ceará tinha 45, Fortaleza 45 e o Ferroviário acho que tinha 7 ou 9, uma coisa desse tipo, né? Agora o Fortaleza passou a ter 46 títulos, então se distancia um pouco do Ceará nessa questão nessa rivalidade por quem tem mais títulos estaduais, né? Na Copa do Nordeste, os dois times têm a mesma quantidade de títulos, né? O Fortaleza tem 2, o Ceará tem 2. O Ceará tem a possibilidade de ganhar um terceiro título se por acaso vencer o Sport na final do Nordestão. Final essa que o primeiro jogo já é agora, quarta-feira, tá? Quarta-feira que vem no Castelão. Vamos ver o que é que o Ceará vai aprontar para cima do Sport. Mas enfim, verdade seja dita, ontem eu esperava uma vitória do Fortaleza em cima do Internacional, tá? Esperava uma vitória do Fortaleza, sim senhor. Mas o resultado de empate não é catastrófico. Não é catastrófico, né, galera? Empatou, o Internacional é um grande clube, o Internacional é uma potência do futebol brasileiro. Foi um resultado bom. Vamos agora aguardar o Fortaleza nos próximos jogos, porque o Fortaleza, neste momento agora, tem 2 compromissos importantes, né? Campeonato Brasileiro de Série A e também Campeonato da Sul-Americana, né? Vamos ver até onde o Fortaleza vai nesses 2 campeonatos. E também tem a Copa do Brasil, né? Que o Fortaleza também entra agora na terceira fase. Já entrou, no caso, na terceira fase. Venceu aí o Águia de Marabá por 6-1. Muito dificilmente será eliminado na Copa do Brasil. Mas enfim, tem a Copa do Brasil também. Mas eu já dei a minha opinião sobre isso, né? Se você quiser, volta aí em outros vídeos que você vai ver o que eu falei sobre Copa do Brasil, Sula e Campeonato Brasileiro pro Fortaleza, tá? Já o nosso querido Bahia foi para Bragança Paulista ontem e deu o que tinha que ter dado, né? Derrota. Galera, eu acho que, eu vou ser bem sincero, tá? 99% das pessoas que você perguntasse quem vai ganhar amanhã, Bahia ou Bragantino, eu acho que 99% diria que o Bragantino venceria, né? Claro, eu estou falando de pessoas que não são torcedoras nem do Bahia, nem do Bragantino e nem do Vitória da Bahia, né? Que é lógico que os torcedores do Vitória diriam que seria o Red Bull Bragantino, os torcedores do Bragantino diriam que a vitória seria do Bragantino e os torcedores do Bahia iriam dizer que o Bahia ganharia, né? Na minha opinião, eu acho... Cara, opinião, tá? Eu acho que quando o Renato Paiva tirou 3 jogadores para colocar Arthur Salles,
Kaique e Diego Rosa, o time enfraqueceu. O time do Bahia enfraqueceu, tá? Apesar de que nessa altura já estava aí, eu acho que se não me engano, eu posso estar enganado, ou estava 1-1, ou estava 2-1 já pro Bragantino. O Bragantino acho que já tinha virado o jogo. Mas eu acho que o Bahia enfraqueceu. Porque o Jacaré, que é um jogador tão criticado por mim aqui, ontem foi voluntarioso, esforçado, correu, deu gás para tentar com que o Bahia saísse com resultados, pelo menos resultado de empate, se não fosse um resultado positivo, pelo menos resultado de empate do jogo. O Jacaré foi muito voluntarioso, eu gostei da partida do Jacaré, tá? Só que quando o Renato Paiva colocou o Arthur Salles, o Kaique e o Diego Rosa, parece que o Jacaré ficou perdido. Passou a jogar sozinho. A sensação que eu tive foi que o Jacaré antes ainda fazia triangulações, tocava, recebia a bola e tal. A partir do momento que esses 3 jogadores entraram, parece que o Jacaré passou a jogar sozinho. E aí o ataque do Bahia não funcionou mais, né? Apesar de que o Arthur Salles teve uma boa oportunidade ali na entrada da área, chutou, a bola passou meio que perto da barra, mas só foi isso, né, pessoal? Então, enfim, eu acho que para muitos, tá? Resultado normal. Apesar de Everaldo ter feito um bonito gol. E, cara, eu já tava aqui preparado para dar uma moral pro Everaldo. O Bahia tava ganhando, né? Baixei o vídeo do gol, fiz uma montagenzinha e tal. Já ia tirar uma onda aqui dando uma moral pro Everaldo. Mas o Bahia perdeu. Não dá para fazer isso com resultado de derrota, né, pessoal? Enfim. Muito bem. Vasco venceu a primeira, hein? 2-1 em cima do Atlético Paranaense. O Fortaleza empatou. E o nosso querido tricolor de aço, tricolor da Fonte Nova, o tricolor da Fonte Nova perdeu, né? Então, o Bahia, vamos ver o que é que a gente faz agora no próximo jogo, tá? Enfim, não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal, comenta aqui bem muito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!